Quer ser bem-sucedido? Quer que Deus te abençoe muito? Se importe com o que Deus se importa. Senão você vai correr atrás do vento. Boa noite, pessoal. Firmes no propósito, sim ou não? Lembre-se que 52 dias vai passar, dos 52 dias, temos menos de 6 meses, do menos de 6 meses, como você encerrar o ano, é como você vai entrar no ano que vem. Como a gente encerra um ano, é como a gente entra no outro. 5 anos vai passar voando, e daqui 10 anos, você está com quantos anos? Você estará com quantos anos daqui 10 anos? Por que eu estou falando sobre isso sem cessar? Porque você precisa entender que você precisa de foco. Foco. Você sabe o que você quer. E também sabe o que você não quer. E se você já sabe o que você não quer, você tem que colocar foco e força naquilo que você quer. Nada vai mudar do nada, nada mudará. Se você não mudar, nada mudará. Fazendo as mesmas coisas, serão os mesmos resultados. Com alinhamento e ajuste refinado, nós começamos um avanço progressivo. Um avanço progressivo. Então, quando eu falo, com quantos anos você vai estar, você tem que pensar nisso. Porque 10 anos vai passar rápido e você não vai ver, como os últimos 10 passaram e você não viu. E você precisa pensar, como é que você vai chegar lá? Muito melhor do que está, com uma fé muito maior, muito mais desenvolvida, com relacionamento com Deus, com uma família extremamente estruturada. Hoje eu parabenizei um casal que tem um filho de 3 e um de 1 aninho e pouquinho. Eles me procuraram justamente, eles disseram assim, eu tenho o senhor como um modelo de pai. Eu olho para os seus filhos, eu olho para a sua família, e é o que eu quero para a minha. Então, eu e a minha esposa estavam conversando, e nós queremos já ajustar e acertar já, porque a gente sabe que é agora que tudo começa. Então, quer dizer, com o filho mais velho, aos 3 anos de idade, eles já estão alinhando. Porque a gente fala assim, a gente tem tempo. Não temos tempo. A hora que você vê, o tempo passou. Então, a melhor coisa que tem é você viver. Você não vai ter dificuldade de ensinar, você não vai ter dificuldade de pregar, você não vai ter dificuldade de orientar, porque você vive. Essa é a melhor coisa que existe. Você viver. Quando você vive à luz da palavra, você vai ter muito mais acertos do que eu. E aí, eu vou começar, pessoal, essa mensagem de hoje, de alguma forma, ela não deixa, ela é quase um complemento da mensagem que o Senhor começou
na segunda-feira conosco. Leia aqui, por gentileza. Não há nada a temer. Temer a Deus nos livra de todos os outros temores. Diga comigo, temer a Deus nos livra de todos os outros temores. Isso é incrível. Por quê? Porque como você teme a Deus, quando você teme a Deus, eu tenho ensinado para vocês que temor não é medo, é amor reverencial. E esse amor reverencial, ele nos leva a fazer aquilo que o Senhor aprova. Então a Bíblia diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor, como é feliz o homem que tem grande prazer nos seus mandamentos, como é feliz, né? Sempre começa assim. Deuteronômio 5:29 diz assim, ó, quem dera que eles tivessem tal coração. Que coração? Diga comigo, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, diga comigo, e a seus filhos para sempre. Bem a eles e aos seus filhos para sempre. Quer dizer, eu não preciso, é o que eu disse, acho que eu estou falando sobre isso desde sábado, porque o Salmo 112, ele fala sobre isso, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Grande riqueza haverá, e tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. Grande riqueza haverá na casa desse homem. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque um homem que teme ao Senhor, a pessoa que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa. Porque quem teme ao Senhor ensina os princípios, ensina o temor no seu estilo de vida. Então, como é que vai dar errado? A descendência vai ser poderosa. Grande riqueza haverá na casa desse homem. Na NVI diz assim, quem dera se ele tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Diga comigo, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Termina você a leitura. Não é momentaneamente, é para sempre. Tem uma coisa linda que a palavra nos ensina, né? Temer ao Senhor e adquirir o prazer nisso. Você já ouviu aquela frase, às vezes a princípio você faz o que você não gosta para desfrutar daquilo que você gosta. É assim. Às vezes, a disciplina, ela é difícil. Mas tem um resultado que a gente quer, que a gente gosta, que traz prazer. Então, para viver esse resultado, a princípio não é prazeroso, porque a Bíblia diz que a disciplina, a princípio, ela não é prazerosa. E você já sabe disso. É mais ou menos assim, quando a gente começa, seja comer certo ou fazer uma atividade física, não tem prazer nenhum nisso. É verdade ou não é? Só que depois você não vive sem. Quando aquilo entra em você, você não vive sem. Mas a princípio é terrível. Então, o Senhor, ele faz, é quase que um lamento, né? Quem dera, quem dera. Porque a desobediência, ela traz, ela prejudica a pessoa. Ela rouba da pessoa. Ela rouba o destino. Ela rouba a coragem, que é uma das coisas que nós vamos falar muito aqui. Que eu disse que é quase uma continuação de segunda-feira. Diga comigo, desde o início, faz conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. É assim, ó, o Senhor nos lembra, eu conheço o fim antes mesmo do começo. Por isso que não há razão para temer. É o que tanto falamos, eu temo o futuro, como é que vai ser o meu futuro? Eu não tenho que ter o meu futuro. Porque o Senhor já está no meu futuro. Ele já está lá. O que eu preciso fazer? Alinhar o hoje.
Todas as pessoas, essa reflexão, quando nós falamos que alguém, quando cria algo, ele cria com uma finalidade certa. Ninguém cria algo, nenhum criador cria algo para depois descobrir o que ele vai fazer. E biblicamente, a Bíblia, ela deixa claro que quando nós fomos gerados pelo Senhor, fomos criados pelo Senhor, nós fomos criados com um propósito e para um propósito. Pense em tudo que foi criado. Tudo que você está vendo aqui foi criado com um propósito. Foi pensado, essa cadeira foi criada com um propósito para você fazer o que você está fazendo com ela agora. Esse telão foi criado com um propósito para que fosse utilizado como nós estamos utilizando. O computador, seu celular foi criado com um propósito. Não foi criado, inventado um negócio e dito assim, vamos inventar, vamos criar isso aqui, depois a gente descobre como é que usa isso aqui. É assim? Sim ou não? Já não é tudo projetadinho, tudo já programado? Sim ou não? Você também. Mas por que às vezes a pessoa vai falar assim, por que eu não sei? Olha o que o Senhor falou com Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profetas das nações. Quer dizer, você não nasceu do nada, filho. Eu te conheci antes de formá-lo. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu separei você. Quem fica vagando, perdido por aí, distante do Criador, somos nós. Posso falar uma coisa com muito amor? Quanto tempo faz que o Senhor está te chamando? Quanto tempo que Ele tem te chamado para uma aproximação, para um relacionamento de intimidade? Há quantos anos? E de quando Ele te chamou a primeira vez, quantos desvios você teve? Quantas vezes você se pegou caminhando na sua própria direção, do seu jeito, da sua maneira? Somos nós que atrasamos o processo. Não é Ele, somos nós. E às vezes quando nós estamos passando por algo que não gostaríamos de passar, nós precisamos ter cuidado para não questionar e sim perguntar a Deus o que nós precisamos dar que nós não demos ainda. O que eu ainda não dei? O que eu preciso entender que eu ainda não entendi? Está entendendo ou não? O que eu preciso entender que eu ainda não entendi? O que eu ainda não fiz que o Senhor está esperando que eu faça? Porque o que acontece? Quando nós vamos distanciando e as pequenas desobediências vão entrando, vai entrar junto com ela o medo. Isso vai roubar de você a autoridade. O que acontece hoje com a maior parte das pessoas? O medo toma conta. Medo do quê? Cada um tem o seu, ou vários. Não é um. Medo de várias coisas. Isso vai roubando, eu falei segunda-feira, que ninguém vai construir algo grande ou relevante sem coragem. Não é verdade? Então você pensa aqui, vamos lá, quando a gente vai para a história dos heróis da fé. Semana passada nós falamos de Noé. Como é que Noé dedica 100 anos da vida dele para construir um negócio, uma arca, da qual ele e a sua família seriam os maiores beneficiados, mas ele tinha que dar 100 anos da vida dele de renúncia, de sacrifício, para construir algo para um lugar que ia vir uma chuva, um lugar que nunca choveu. Crítica, zombaria. Como é que um homem como Daniel teve coragem para não negar a sua fé, para não negar o nome do Senhor, quebrar o seu relacionamento com o Senhor? Ele teve coragem de ir para a cova dos leões, porque se ele
não negasse a sua fé, ele seria lançado na cova, e ele vai às últimas, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os 3 jovens que foram na fornalha, e aí esses caras são lançados, passam por situações absurdas, têm o livramento, e de lá sai a promoção. Às vezes aí é a última. Às vezes Deus vai permitir. Parece que nós estamos sendo lançados na cova do leão. Parece que nós estamos sendo lançados na fornalha. Mas o que vai sair de nós? Fé ou incredulidade? Porque às vezes nós falamos, né, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. Eu confio na Tua palavra. Tá bom, então vamos lá. Vamos passar pelo teste. E aí? Quando você atravessar as águas, diga comigo, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, diga comigo, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. É bonito a gente repetir isso aqui, mas e quando eu tiver que passar? Sim? Quem está entendendo? É lindo, é reconfortante. Mas e quando eu tiver que passar? Porque em algum momento nós passamos. Pelo fogo, pelas águas. Nós passamos. E agora? Confiamos ou não? Porque, Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de, diga comigo, timidez ou covardia. Diga, ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, que é a coragem, e de amor, diga comigo, de bom senso, diga disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. E agora? Quantos têm vivido isso? Quantos têm realmente combatido o espírito de timidez, covardia, medo? Possui o espírito da coragem, poder, amor, bom senso. Gente, vou repetir isso aqui. Deus não nos deu um espírito de timidez ou covardia, ou medo, mas Ele nos deu um espírito de... Eu disse, nós não vamos fazer algo relevante sem coragem. A gente não consegue dar passos de fé sem coragem. Nós não vamos conseguir ousar, acreditar, possuir uma promessa. Quando passar pelas águas, estarei com você. Eu não vou conseguir passar pelas águas, porque eu não vou nem colocar os pés nas águas. Quando passar pelo fogo, eu não vou passar pelo fogo, porque eu não vou passar nem perto dele. E isso não é no literal. São situações. Está entendendo ou não? Eu gosto sempre de lembrar, todos nós queremos ter um grande testemunho. Só não queremos passar pela situação para ter um grande testemunho. É verdade ou não é? Está mais ou menos igual, você for lá no YouTube, talvez você vai achar há muitos anos atrás, acho que estava sentado aqui, eu, meu pai, minha mãe, minha família, né? E a bispa, acho que estava conduzindo testemunho, cada um falando da sua história. E aí eu falando da minha história, do processo. Eu acho que eu estou até citando aquela parte, o meu pai está junto comigo, eu estou dizendo, houve um momento que eu e meu pai nos tornamos inimigos, né?
Enfim, foi um processo extremamente duro e tal. E aí a bispa vai e pergunta, o Vitor era menininho, acho que tinha uns 12, 13 anos, não sei, mais tarde, 14 anos, e perguntou, e você? Falou, eu nasci numa vida boa, estou numa vida boa, e eu acredito que vai continuar essa vida boa, né? Quer dizer, era mais ou menos assim, eu não tenho um grande testemunho para contar, porque eu já nasci num lar diferente, entendeu? Não passei por tanta dor, por tanta situação. Então, enfim, isso também não é menos, né? Maravilhoso. Só de você conseguir, a partir dali que você, né, recebeu cedo, conseguiu reter isso e já está construindo uma grande vida, maravilhoso. Mas, vamos lá, diga comigo, espírito de poder, coragem, amor. Pensa nessas palavrinhas. Diga comigo, de bom senso. Será que muitas vezes não está faltando bom senso? Disciplina pessoal. Vamos lá, disciplina? Porque se você não tiver disciplina pessoal, você não vai ter nenhuma disciplina espiritual. Você não vai ter uma disciplina de oração, você não vai ter uma disciplina de comunhão, você não vai ter, dentro da sua organização, você não vai ter tempo com Deus. Porque é o que eu disse. Eu disse esses dias, por que hoje muita gente não tem tempo? Porque está abençoado. Tem gente que no tempo da dor não saía daqui. Era o melhor lugar do mundo, era a igreja. Mas depois que saiu da dor, a igreja é o único lugar que eu não tenho tempo para estar. Que é uma burrice. Que é uma grande burrice. Falta de inteligência para não chamar de burrice, tá? Por quê? Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer. E a gente precisa de graça, unção, favor para estabelecer. Nós precisamos de disciplina pessoal para estabelecer. Habilidades que resultam de uma mente calma e autocontrolada. Mente o quê? Quem tem a mente calma? Você prestou atenção que de vez em quando tua mente está igual não para? Não desliga? Uma mente extremamente acelerada? Porque muita gente fala assim, eu não consigo. Por quê? Porque mente calma e autocontrolada. Não, ela não me controla, eu controlo ela. Há inúmeras referências que diz o seguinte, não tema, não tenha medo, não se assombre, não fique apavorado, não esmoreça, e assim por diante. Busquei o Senhor, diga comigo, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus, mas quando eu estiver com medo, repita isso, quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Não, pode vir o medo, pode vir, mas como é que eu vou dominar esse medo? Confiando no Senhor. Vai lá no profundo e veja quais são os seus medos. Medo de viver, medo de doença, medo de ficar sem um medicamento, medo de perder o emprego, medo de perder os bens, perder a família, medo de não conseguir, medo das coisas mais estranhas, medo de ter sair de casa, medo. Olha, hoje ainda alguém me pediu ajuda, eu fiquei de responder isso depois, que não consegue sair de casa mais, em depressão. Medo de dirigir, medo de arriscar algo novo, medo dos filhos não conseguir avançar na vida, medo escraviza, medo atrasa, medo rouba oportunidades, medo conduz ao fracasso. Medo, às vezes, é uma coisa tão simples. Eu não sei se está aqui hoje, mas eu vou compartilhar isso. Olha que coisa interessante, né? Não sei se ele está aqui hoje, mas serve para edificação. Tem alguém aqui que trabalha com corte de cabelo e faz barba. Aí a pessoa
já falou para o meu filho, já falou para um, falou para outro. Aí quando foi sábado agora, quando eu estava sentado com o Vitor, antes do testemunho, aí eu não sei nem por que o Vitor tocou naquele assunto, falou assim, o fulano eu corto com ele, papapá. Ele falou para mim que o sonho dele é cortar o cabelo do senhor e fazer a barba do senhor. Aí o Vitor falou para ele o seguinte, o que você fez para realizar esse sonho até agora? Porque só ficar sonhando e não partir, não for, você já abordou o bispo, falou isso para ele? Não. Por que ele não me abordou até hoje? E medo do quê? E medo do quê? Percebe que coisa? O que eu posso fazer com ele? O máximo que eu posso dizer é assim, querido, porque aqui dentro da igreja deve ter uns 50 cabeleireiros. O que não falta é cabeleireiro aqui. E todos já pediram para cortar. Aí eu imagino como é que eu fico, né? Aí eu vou num estranho. Eu falo, pelo menos eu, né? Enfim, mas vamos lá. Imagine você, vamos pensar aqui, ó. Olha que bloqueio. Se é tão forte esse desejo, o que impede você chegar em mim e dizer, me dá a oportunidade? Meu sonho é cortar o cabelo do senhor. O que eu poderia fazer? Mas parece uma coisa bobinha. Mas transfere isso para a sua vida, quantas coisas pequenas que o medo paralisa. Aí, terminei o culto segunda-feira, estou indo aqui, ó, no corredor. Aí um para, o outro para e tal. Aí eu olho para trás, ele está atrás de mim. Eu olhei e falei assim, rapaz, fiquei sabendo que o teu sonho é cortar meu... Não, eu ia falar isso com o senhor agora. Mas eu não sei até onde ele ia me acompanhar, porque eu já estava lá na porta de vidro. Então ele ia esperar eu virar para poder me abordar. Você vê que, de certo, ele estava naquela guerra, falo ou não falo, eu vou acompanhando, a hora que virar ali, a hora que a gente virar ali, pode ser que eu crie coragem. Entende o que eu quero dizer, gente? Te paralisa. E às vezes é uma coisa tão simples. Ou às vezes pode ser uma coisa mais complexa mesmo, e tudo que Deus está esperando é você ousar. Tudo que Deus está esperando é você ousar. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, diga comigo, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Diga, a tua vara e o teu cajado, o que está escrito? Olha o salmista. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte. A ausência do medo não significa negar a realidade, mas ter a consciência de quem Deus é. O perigo é grande, é grave? É, mas Deus é maior. Se Deus está comigo, o que pode acontecer? É como eu disse segunda-feira, se Deus está com você, qual a probabilidade de dar errado? Se Deus está no teu negócio, qual a probabilidade dele afundar? Se Deus está na tua família, Ele é o cabeça dessa família, qual a probabilidade dessa família se dissolver? Qual é? Ou crê ou não crê? Ou confia ou não confia? E tudo que Deus está esperando é isso. Diga comigo, o Senhor é a minha luz. Diga, é a minha salvação. De quem terei temor? Diga, o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Davi se via como alguém guardado por Deus. Não, tinha os seus desafios, enfrentou suas guerras. As guerras foram gigantescas, mas
Até agora, as últimas leituras que eu fiz é Davi. Engraçado que, quando o Senhor escolheu Davi, na tradução NTLH, o Senhor fala que esse é o tipo de pessoa que eu procuro. Depois acha esse versículo para mim, por favor. O tipo de pessoa que eu procuro, com coração, o coração que me agrada. Tem um tipo de pessoa, todos são chamados, mas tem um tipo de pessoa, tem um tipo de coração que o Senhor escolhe, que escolhe para os seus propósitos, que escolhe para realizar algo maior. Tem um tipo de pessoa. Tu te aproximaste quando de ti clamei e disseste, diga comigo, não tenha medo. Maior aflição, o Senhor fala, não tenha medo. Acha o versículo, dá aquele versículo para mim, por favor. Cadê você, meu filho? Eu vou ler Mateus 25, que Mateus 25 é uma lição de vida para nós. Portanto, eu lhes digo, diga comigo, não se preocupe com as suas próprias vidas. Quanto ao que comer e beber, nem contra os seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeia, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, diga comigo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Diga comigo em voz alta, diga, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, diga, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Que lição, né? Fala assim, uau, meu Deus. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, diga comigo, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu tirei Saul e encontrei em Davi o tipo de pessoa que eu quero. Tem um tipo de coração. Chamados todos são, mas tem um tipo de coração. Coração que faz tudo que Deus deseja. Coração sensível, coração rápido. O que é importante para Deus tem que ser importante para você. Pense no que é importante para Deus. Eu vou dizer uma coisa muito importante que eu falei segunda-feira. O mundo é materialista, correto? Eu disse para as pessoas, os empresários que estavam aqui, eu disse o seguinte: antes das pessoas, porque hoje nós vemos aí as redes sociais, as pessoas vendendo sonhos, vendendo
boa parte, a grande maioria vendendo só material. E eu disse o seguinte: existem pessoas, e cabe isso a nós, e reflita sobre isso, por gentileza. Às vezes você é uma pessoa que tem até uma condição, tem uma realidade, tem algum patrimônio, alguns bens, mas não se iluda com isso. Porque eu tenho visto muitas pessoas que até querem o que o outro tem. Talvez andar num carro legal, ter um faturamento, um salário, ter uma empresa, mas não querem ser quem elas são. Não querem em nada se parecer com ela. Antes de mais nada, queira que as pessoas, não é ter o que você tem, mas é ser quem você é. Que os seus filhos queiram ser quem você é, como você, como um modelo. Isso é um tipo de riqueza que você não pode mensurar. Isso é um tipo de riqueza que não se compra. Porque às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim: ah, legal, bacana, conquistou, tem um carro legal, tem uma... Mas, por sinal, hoje, inclusive, postaram um cortezinho de um vídeo que eu fiz, que eu estou falando o seguinte: casa todo mundo tem. Parede. Quantas pessoas moram numa casa bacana? Esteticamente ela é bacana, mas lá dentro ela é um barraco. Por fora é linda, mas lá dentro é um barraco. É uma favela, que é pobre, é miserável. E um lar desajustado, o pouco que conquistou, isso aí vai embora também. É só questão de tempo. Pode prestar atenção, hoje tem muita gente ganhando dinheiro só em função de comprar o que divorciado está vendendo. Que no divórcio está todo mundo querendo se ver livre. Só quero a minha parte, não importa. Venda mais barato, mas eu quero a minha parte. Então, aquilo que levaram tanto tempo para conquistar vai embora rapidamente a troco de banana. Por quê? Divisão. Então, antes de querer, né, ser um modelo para alguém, eu particularmente, eu tenho esse critério, né? Às vezes eu olho para algumas pessoas, eu falo: querido, nem banhado de ouro, eu queria ser igual a você. Em nada. Nem andar contigo eu quero. E não importa quanto você tenha. Nem sentar na mesa com você eu quero. Porque tem gente que você não quer nem sentar na mesa, não importa quanto ele tenha. Não te agrega. Para gente materialista, tudo bem. Para gente que se vende fácil, tudo bem, não tem problema. Mas para pessoas de valor, não. Não é o que você tem. É o que você é. Vou dizer o que eu disse para um empresário outro dia, que inclusive estou tendo que ajudar esse empresário. Pare de colocar o seu valor no que você tem, que isso é muito miserável. Se você acha que as pessoas vão te amar porque você tem um pouco mais de dinheiro, que você anda num carro legal, esquece, ninguém vai te amar por isso. Ninguém vai te amar por isso. Inclusive nem a família. Porque família está pouco se lixando que você tem uma Ferrari, que você tem um Porsche na garagem, que você tem, sei lá, uma BMW na garagem. Família não está... Ou quer? Sim ou não? Não, não quer. Tem gente largando tudo isso para viver uma vida de paz. Largando tudo isso simplesmente para viver em paz. Porque não é isso. Não é isso. Eu tenho uma palavra aqui que eu poderia pular, eu só vou ler mais algumas coisas e eu vou pular para ela agora. Filipenses diz assim, diga comigo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga, pela oração, súplicas
e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que Paulo está ensinando? Troque ansiedade por oração. Não ande ansioso. Só tem uma maneira da paz que excede todo entendimento tomar conta do seu coração. Oração, súplica e ação de graças. Ah, você não está vendo o que está acontecendo? Estou. Mas você está em paz com o que eu estou? A paz que excede todo entendimento. Olha que coisa incrível. Mas em tudo pela oração, pela súplica e com ação de graça, agradecendo. E a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Tribulação dentro, tribulação fora. Tempestade dentro, tempestade fora. É assim a regra. Paz interna, paz externa. Por isso que a primeira coisa, eu quero viver uma vida progressiva. Então, espera aí, eu começo trabalhando internamente, porque se eu viver em tempestade internamente, você viu que a gente está numa construção? Uma mente autocontrolada, uma mente equilibrada, é fruto de uma fé, de um relacionamento. Não ande ansioso por coisa alguma. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Preocupe com hoje. Eu tenho hoje. Meu relacionamento com Deus é hoje. A boa construção que eu preciso fazer é hoje. O meu futuro começa hoje. Tudo aonde eu quero chegar começa com decisões hoje. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, diga comigo, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos pegar o conselho de Salomão, o homem mais rico que já existiu. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo, tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Final da vida, cansado, não tinha mais onde botar dinheiro, bilionário, mulheres e mais mulheres, e vai, e riqueza, e cidades, sabe o conselho que eu dou para vocês? Tema a Deus. Esse é o resumo de tudo. É o resumo que eu faço. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o essencial para o homem. O que é temer a Deus, gente? Qual que é o princípio? Temer a Deus. Ame, qual é o propósito que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Minha família é para a tua glória. Meus negócios é para a tua glória. A minha vida é para a tua glória. Porque se você acha que o que você tem hoje é a sua recompensa, não. A recompensa virá. Se você acha que hoje você lida com riquezas, a Bíblia já diz que aqui você vai lidar com as pequenas riquezas. Mas vai chegar o tempo que Ele vai confiar as grandes riquezas. Quem não é fiel nas pequenas, como é que Ele vai confiar as grandes? As grandes riquezas. Então, será que eu estou cumprindo? Eu teria muita coisa para ler, mas eu vou pular tudo isso para fazer uma leitura que Deus colocou no meu coração. Tenho muito, talvez ali na reflexão eu faça algumas leituras. Eu vou para Lucas 8:9, diz assim, ou qual é, Lucas 15,
Lucas, isso. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Vou repetir. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei minha moeda perdida. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não perca o seu tesouro em casa. Tem muita gente perdendo seu tesouro em casa. Tem muita gente perdendo a família e perdendo em casa. Quando o texto diz, essa moeda, ela pode ser um filho, ela pode ser o casamento, ela pode ser o marido, pode ser uma esposa, pode ser o sonho familiar, pode ser a paz e, consequentemente, a comunhão com Deus. Quando diz assim, a parábola nos ensina 3 atitudes. Diga comigo: acender a candeia. Deixa a palavra iluminar a sua casa. Às vezes, a gente está perdendo a família dentro de casa. Por quê? Nós precisamos ligar a luz lá. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra, Senhor. Eu sempre bato nessa tecla, gente, e grave que não existe contradição. Não existe contradição, até porque eu pego o Salmo 112 aqui, pego o Salmo 128 e muitos outros, e você vai ver o que a Bíblia fala sobre quem teme ao Senhor, ama o Senhor e guarda os seus mandamentos. Família abençoada, mulher abençoada, filhos abençoados, filhos poderosos nessa terra. Esse homem não vai temer más notícias, esse homem será guardado, bem-sucedido em tudo que fizer. Então não há contradição. Por que eu tenho chamado fortemente para orar pelas famílias, ungir as famílias? Eu atendi agora esses dias, essa semana ainda, eu atendi uma família, eu disse assim para um casal: nenhum filho deveria passar pelo divórcio dos pais. Nenhum deveria passar por isso. Eu disse, quando você vai no livro de Malaquias, você vai ver uma palavra, Malaquias 2, você vai ver uma palavra que está escrito assim, ó: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Por que ele fala sobre isso? Faz assim. Nós somos 2 que no casamento nos tornamos um só, certo? O divórcio ele faz aqui, ó. É como se um pegasse aqui, o outro pegasse aqui e arrebentasse e arrancasse fora. Então imagina alguém pegar um de cada lado aqui, rasgar esse dedo e arrancar um pedaço fora. Será que dói muito? É a carne se rasgando. É muita dor. E Deus não quer essa dor para nós. Quando o Senhor fala, eu odeio, é por causa da dor. É a dor que isso vai gerar para nós, é a dor que vai gerar para os nossos filhos, é o sofrimento que vai gerar. Então,
ninguém deveria passar por isso. Eu sempre falo que família foi projetada por Deus para dar certo. Ela não foi projetada para dar errado. Ela foi projetada para funcionar e para dar certo. Quando você lê Malaquias, você vai ver por que o Senhor amou a família, por que Ele instituiu a família, porque Ele queria uma descendência temente ao Senhor. E a família faz isso. Família estruturada, ela faz isso. Então, será que eu não preciso acender a candeia, ligar a luz? A palavra precisa estar lá e eu começar a procurar, varrer a casa, quer dizer, o que é varrer? Remova tudo que alimenta conflitos, mágoas, raiz de amargura, o pecado. Começa a varrer. Vamos tirar. Espera aí, se eu perdi uma moeda, eu viro um rebuliço dentro de casa. Se você perdeu uma moeda que tem valor para você, de 10, você perde uma, você vai vasculhar a casa inteira para achar essa moeda. Por que eu não vou fazer o mesmo rebuliço para resgatar o meu filho, minha esposa, meu marido? Por que eu não faço esse mesmo estardalhaço? Será que eles não têm muito mais valor do que uma moeda? Será que eles não são os meus verdadeiros tesouros? Porque se eu perder dinheiro dentro de casa, eu vou virar. Se eu perder um bem precioso, eu vou. Inclusive, conforme a gente vai amadurecendo, a gente passa a dar valor em pessoas e não em coisas. Entende? A gente passa daquela fase da carnalidade que se a sua mulher, marido, se a sua mulher, sem querer, esfolar teu carro, ela não esfolou por querer. E louvado seja Deus, porque ela não se feriu. É um carro, é um bem material. Tem gente que vira um estardalhaço por causa da porcaria de uma lata velha que 10, 15 anos está no ferro velho. Porque é como se esse negócio tivesse mais valor do que eles. Não tem. Um carro não tem mais valor que o seu marido, a sua esposa. Um carro não tem mais valor que seus filhos. Um carro, uma casa bonita não tem mais valor do que eles. Tudo tem sentido com eles, não tem sentido sem eles. E a gente, quando é carnal, a gente dá mais valor às coisas. Só que no final da vida, você precisa deles. E não é de coisas. Por isso que a Bíblia diz que feliz é o homem que enche a sua casa de filhos. Que lá no futuro, isso vai voltar em bênção para a vida dele. Isso vai voltar em bênção para a sua vida. É o futuro. Que a gente acha que a gente nunca vai envelhecer. É verdade ou não é? A gente acha que a gente vai permanecer, jovem uma vida inteira. Estava falando outro dia, eu já cheguei a fazer 5 cultos num dia. Já fiz 7 horas da manhã reunião com o pastor, 9 horas culto. Meio-dia rádio, 3 horas culto. 18 horas rádio, 19 horas culto. Depois do culto, reunião geral de obreiros. Terminar e está 0. Hoje tem dia que eu termino um culto aqui, eu já desfreando aqui, ó. Parece que a juntinha já está sem lubrificação. É verdade, não é? Então, vai envelhecendo. E aí? Nós temos um tempo para investir naquilo que realmente tem valor. Acenda a candeia, varra a casa. Diga comigo, procure até encontrar. Não desista de quem você ama. Não desista. Ore, lute, persevere.
Se você perder uma moeda de valor dentro de casa, você vai acender a luz, você vai varrer a casa, você vai mudar os móveis de lugar, você vai virar um rebuliço, você vai mexer para tudo, até encontrar. É verdade ou não é? E por que a gente não faz isso? Pelo que é o verdadeiro tesouro. Por que não fazemos isso por eles? Pense nisso. A moeda perdida, não é porque ela se perdeu que ela perdeu o valor. Não é porque algo se perdeu dentro da nossa casa que perdeu o valor. Seja orgulhoso, não. A gente precisa ter o coração segundo o coração de Deus. Se importar com o que realmente importa. Amar realmente o que precisa ser amado. Eu sempre digo para vocês que Jesus ele não veio por coisas. Ele veio por pessoas. Ele não vai levar coisas que ele não precisa de nenhum lixo, porque tudo que está aqui é lixo perto do que tem na glória. Ele não veio buscar coisas. Ele veio buscar pessoas. A sua família é co-herdeira da graça da vida com você. Eles herdam junto com você. Ame isso, respeite isso. A família pode estar distante, a gente pode ter se perdido em algum momento, uma distração, é como essa moeda, ela se perdeu. Mas eu vou acender a luz, eu vou começar a varrer as coisas que precisam ser tiradas, e eu vou procurar até achar. Não vou deixar se perder. Quem está entendendo, por favor? Quer ser bem-sucedido? Quer que Deus te abençoe muito? Se importe com o que Deus se importa. Senão você vai correr atrás do vento. E no final da vida você vai se ver como um insensato. Corri atrás do vento. Corri. E estou lá igual Salomão. Eu falo que todo mundo gosta de dar conselho de Salomão. Devia estudar a história de Salomão inteira, não só algumas partes. Porque o Salomão de Eclesiastes perdeu a alegria da vida. Sabia disso, né? O Salomão de Eclesiastes, ele alimentou tanto a sua carne, que ele perdeu a alegria da vida. Por isso que ele chega aqui no final e diz, ó, o resumo que eu faço é esse. Tema a Deus, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Pois isso é o essencial para o homem. Deus vai acrescentar, Deus vai multiplicar, Deus vai te prosperar, porque a Bíblia é uma promessa. Se você nunca leu, joga para mim 112 aqui, por favor, Salmo 112. É uma promessa. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Sabe por quê? Porque quem teme ao Senhor é íntegro. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade, com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Não teme nada. Seu coração está seguro, e nada, o quê?
Ó, no final, verá a derrota dos seus adversários. Às vezes você nem vai travar guerra. Tem guerra que você nem... Já tramaram contra você e o Senhor já deu um pau lá, ó. Nem chegou a você. O Senhor já lidou com a situação antes de chegar a você. Lembra de Balaão? Estava lá, contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Israel nem sabia o que estava acontecendo e o Senhor estava descendo a lenha em Balaque e Balaão. Não, você não pode amaldiçoar esse povo. Esse povo é bendito, vai lá e abençoa ele. Era para amaldiçoar e 3 vezes ele abençoou. Vai indo, aquele que contratou já estava furioso, falou assim, ó rapaz, eu te contratei para você lançar uma maldição sobre ele, você 3 vezes abençoou, não tinha jeito. Deus mandou abençoar, como é que ele ia amaldiçoar? Está claro para você? Bispo, eu não queria ouvir essa pregação, lamento. Essa é a que o Senhor tinha para você. E ainda eu passei um mercúriozinho aqui, porque eu era para estar dela desde o começo que eu queria. Sabe por quê? No futuro você vai lembrar da minha pregação. Tem coisa mais incrível do que um lar abençoado, uma família abençoada. Você sai daqui, você tem prazer em ir para sua casa. Não é verdade? Seus filhos estão lá, doidos, para não ver a hora do papai e da mamãe chegar. Final de semana é prazeroso. Tem gente que final de semana está querendo vazar de casa. Não quer ficar em casa. Tem gente que não quer voltar para casa. Gente, que isso? Que delícia ir para casa. Que delícia uma programação em família. E casa tem que ser sem regra também, tá? Mulheres, sem paranoia de limpeza. Entendeu? Sem essa, de verdade. Eu falo, às vezes a gente tem aquele excesso e deixa... Você sabe qual é? Isso mexe comigo até hoje, sabe? Se você chegar nos meus filhos aqui e perguntar para eles quais são as boas recordações que vocês têm do tempo que você estava na casa do papai e da mamãe. Olha que coisa simples e incrível que esses meninos nunca esqueceram. De sexta para sábado, às vezes de sábado para domingo, sem regra. Puxa o colchão para a sala, coloca lá na sala e vamos assistir todo mundo cineminha em casa, deitado no colchão de casal que deixava na sala e a sala virava aquela bagunça e muitas vezes dormia na sala mesmo. Está aqui na memória deles. Que momento incrível, né? Na minha casa até hoje, agora há pouco tempo a Bruna foi e comprou pela internet um colchão de ar. Ele infla sozinho e murcha sozinho. Chega lá na sala, coloca, o colchãozão está lá. Quando eles vão lá em casa, eles deitam. Quando eles não estão lá, deita eu e a Liliane. E assiste. Faz uma cineminha em casa. Não é uma delícia? Coisa... Que delícia, gente. Que delícia. Isso é riqueza. Isso é tesouro. Fique em pé, por gentileza, senão eu vou longe. Pega o teu propósito, por gentileza. Deus tem nos encorajado a muitas coisas. Ele quer fazer tantas coisas. Tem nos encorajado a avançar, crescer. Fazer coisas novas, dar passos de fé. Não temer a nada, temer ao Senhor. Porque quem teme a Deus, diga comigo, quem teme a Deus, não teme mais nada. Então nós tememos a Deus. Agora, Deus tem esse zelo. Por que eu tenho chamado para as famílias, ungir os filhos, orar pelos filhos, investir na família? Porque quando a Bíblia faz a promessa sobre uma geração de homens poderosos, Deus está buscando isso. Homens e mulheres poderosos, que vivem os princípios, que vivem os valores do reino, que investe
naquilo que é precioso para o Senhor, naquilo que é sagrado para o Senhor. E a sua família é preciosa para o Senhor. A sua família é sagrada para o Senhor. O Senhor quer uma descendência temente, separada, consagrada. Deus tem muito a fazer na vida de cada um de vocês. Deus tem muito. Ele quer restaurar o financeiro, Ele quer restaurar os sonhos, projetos antigos. Deus quer restituir o tempo perdido. Quantos têm sido roubados há anos? É restituição de tempo. Restituição de tempo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Tem anos que foram consumidos já. Agora, toma uma decisão. Eu não vou perder mais nenhum ano. Mas nenhum ano sendo roubado. Perder tudo aquilo que Deus tem comigo. Perder momentos incríveis. Momentos incríveis num propósito. Momentos incríveis com a minha família. Não, eu não vou perder. Como disse, Deus quer restaurar seus sonhos. Deus quer restaurar seus projetos. Restaurar sua vida, te tirar da vergonha, da humilhação. Mas saiba que, acima de tudo, Ele ama a sua alma. Ele quer o seu nome escrito no livro da vida. E Ele tem um propósito com a sua família. Ame o que Ele ame, o que Ele ama. Valorize o que Ele valoriza. Não desista. Não desista de quem se perdeu. Não desista. Não perca o seu tesouro na sua casa. Acenda a candeia. Acenda a candeia. Deixa a palavra de Deus iluminar a sua casa. Varra a sua casa. Começa a remover tudo que alimenta conflitos, divisão, contendas, né? Espírito de separação. Começa a remover mágoas, raiz de amargura, atitudes que só rouba. Procure. Não desista de quem você ama. Ore, lute, persevere por eles. Eles têm valor. Pode ter se perdido em algum momento aí, mas tem valor. Alguém da sua família pode estar distante. E distante de você, inclusive. Mas continua tendo valor. E valor diante de Deus. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu quero profetizar restaurações acontecendo. Restituições acontecendo. Eu quero profetizar o que estava quebrado será restaurado. Onde não havia alegria, haverá alegria. Onde não havia, onde estava totalmente quebrado, que haja reconciliação. Que haja salvação, restauração dentro da sua casa. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a sua família, que tem sido alvo do diabo, alvo de ataques, alvo de inveja, que muitos não tiveram estrutura para suportar, alvo de palavras malditas, em nome do Senhor Jesus.
Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, vai passando do teu sangue sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Vai passando do teu sangue, Senhor, sobre a vida de cada família que aqui está. Vai passando do teu sangue, Senhor, sobre a família dela, sobre a casa dela. Vai passando do teu sangue. Eu quero repreender, Senhor. Senhor, tem famílias aqui que têm sido alvo de ataques. Tem famílias aqui, Senhor, que têm sido alvo, meu Deus, de ataque espiritual. Tem famílias aqui, tem casais, meu Deus, que já começaram o relacionamento debaixo de sentimentos contrários, de palavras malditas. Tem pessoas aqui, Senhor, que desde o início do seu relacionamento, houve palavras que nunca daria certo, que eles não ficariam juntos. Pai, Senhor, tem casais aqui, tem famílias aqui, Senhor, oh meu Deus, que Satanás tem se levantado com a fúria, com, meu Deus, com propósito de devastação, destruição, em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai passando o teu sangue sobre a família dela, vai passando o teu sangue sobre a casa dela. Eu quero repreender da casa dela o espírito de divisão, de contenda. Eu quero repreender da casa dela esse espírito, meu Deus, que entrou para criar tensão, divisão, que não deixa, meu Deus, Senhor, a família se unir, que não deixa o casal se ajustar. Ah, meu Deus, eu quero repreender agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora. Envia um anjo na casa dela agora, Senhor. Envia um anjo lá no endereço dela agora, Senhor. Envia um anjo agora, meu Deus, e começa a varrer para fora. Começa a varrer para fora toda a carga, toda a influência maldita, toda a influência espiritual. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo o quarto do casal, eu repreendo a cama do casal, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, esse espírito, meu Deus, ah, Senhor, esse espírito que tem tomado mentes e corações. Um fala A, o outro entende B, não há entendimento. Em nome do Senhor Jesus, os filhos, meu Deus, já entraram no estado de rebeldia. Os filhos, meu Deus, já estão, meu Pai, ó meu Deus, revoltados, e os pais não percebem, já têm se perdido. Eu quero repreender agora força maldita, força contrária, espírito da inveja, do olho gordo, da maldade, em nome do Senhor Jesus. Sai da vida deles, sai da casa deles, sai da família deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você se levante em oração, como chefe dessa família, como mãe de família, e diga, em nome do Senhor Jesus, toda a influência que entrou na minha casa, toda a influência que entrou no meu casamento, toda força maldita que quer destruir minha família, eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito. Eu ordeno que saia, em nome do Senhor Jesus. Sai da casa dela, sai da casa dela, sai da casa dela, espírito de contenda, sai da casa dela, espírito de divisão, sai da casa dela, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora, eu repreendo, Senhor. Vai passando por cada cômodo, vai passando por cada cômodo, meu Deus, da casa, vai passando por cada cômodo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A família não consegue sentar na mesa, a família não consegue fazer uma refeição juntos, em nome do Senhor Jesus. O marido já não tem prazer de ir para casa, em nome do Senhor Jesus. O marido, meu Deus, a esposa já não tem mais prazer na chegada do marido, e é uma força maldita, é uma força diabólica que entrou para destruir, para devastar, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem agora, Senhor, vai passando o teu sangue, vai passando o teu sangue sobre as famílias, vai passando o teu sangue sobre os casamentos, vai passando o teu sangue sobre os lares, vai passando o teu sangue, Senhor, vai passando o teu sangue. Eu quero repreender agora, em nome do Senhor Jesus, toda a carga, toda a influência, toda palavra negativa, toda palavra maldita contra a vida, contra o casamento, contra o relacionamento, todo o espírito de divisão, esfriamento, o espírito que entrou para esfriar, o espírito que entrou para dividir. Não há mais respeito, não há mais admiração, não há mais união, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora, força maldita, pode sair agora desse lar, pode sair agora do meio dessa família, pode sair agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito da contenda, espírito da divisão, espírito do vício, espírito, em nome do
do Senhor Jesus, da separação. Eu te ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, de uma vez por todas, você vai sair dessa casa, você vai sair dessa família, você vai sair do meio desse casal, você vai sair agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, num ato de fé, coloque a mão na sua cabeça e diga assim, ó: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, diga: faça uma faxina na minha casa, faça uma faxina no meio da minha família. Diga: eu quero repreender agora toda a carga de olho gordo, de inveja, de maldade, palavras malditas, orações contrárias. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo e repreendo agora da minha vida, da minha casa, da minha família. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Tira a mão e diga. Volta a mão na cabeça e diga assim: eu quebro, eu anulo, eu cancelo toda e qualquer maldição familiar. Se existem espíritos familiares, agiu nos meus familiares, na vida dos meus pais, dos meus avós, diga: eu não aceito na minha vida. Diga: eu não aceito na minha vida. Diga: eu quebro, eu anulo, eu cancelo todo vínculo de maldição hereditária, de maldições familiares. Diga: está quebrado, anulado, cancelado e repreendido em nome de Jesus. Tire a mão e diga: em nome de Jesus. Diga. Volta a mão na cabeça e diga assim: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu serei uma geração de bênção. Diga: minha descendência será uma descendência bendita, abençoada. Diga: a partir da minha geração será uma geração de felizes, bem-aventurados, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não aceito carga de maldição sobre a minha família. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou me colocando na brecha. Diga: eu estou me levantando. Diga: eu declaro aqui hoje, a minha geração será uma geração abençoada. Diga: eu vou fazer parte do Salmo 112. Diga: ele vai se cumprir na íntegra na minha vida. Diga: eu serei feliz. Diga: minha descendência será poderosa. Diga: os meus filhos serão poderosos nessa terra, e grande riqueza haverá na minha casa. Diga: em nome do Senhor Jesus. Ore com a tua família e diga: nós seremos uma família abençoada. A nossa família será uma família abençoada. A nossa família será uma família vencedora. A nossa família será uma família bendita. Em nome do Senhor Jesus. Ore com os seus e diga: em nome do Senhor Jesus, a nossa família será bendita. Os nossos serão abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Os nossos serão benditos. Os nossos serão abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essas famílias em nome do Senhor Jesus. Pais, abençoa os seus filhos aí. Se você está com filhos maiores, ore pelos seus filhos e abençoe os seus filhos. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Se o marido está aqui e a esposa, a família não está aqui, ore, fala o nome de cada um deles e abençoa em nome de Jesus. Eu abençoo fulano, beltrano, cicrano. Fala o nome de cada um deles em nome do Senhor Jesus. Ore em nome do Senhor Jesus. Ore, abençoe, abençoe em nome de Jesus. Se você não tem família, se você ainda não constituiu a sua família, você vai dizer em nome do Senhor Jesus, pela fé: eu vou constituir uma família abençoada, alicerçada na rocha, bendita, bem-aventurada, abençoada em nome do Senhor Jesus. Será uma família abençoada em nome do Senhor Jesus. Em ti, meu Deus, a tempestade, abençoe. e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti
ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Oh, temer porque Ungiu todos eles. eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Oi? Eu creio em ti. Todos eles já foram ungidos? Ah, está ungindo aí, né? Isso. O futuro deles começa a ser definido. É agora. É nas orações que nós fazemos hoje. A Bíblia nos ensina que a criança, olha para o tio aqui. Vocês sabiam que a Bíblia diz que muitas crianças foram ungidas e cheias do Espírito Santo desde o nascimento? Desde o nascimento, cheios do Espírito Santo. Deus tem algo muito especial com vocês. Vocês foram criados com um propósito muito especial. A Bíblia diz que vocês serão poderosos na terra. Vocês serão poderosos. Olha que coisa linda. Vocês serão poderosos nessa terra. Vocês vão fazer em Deus coisas incríveis. Em Deus. Vocês nasceram com um propósito. Está escutando, tio? Vocês nasceram com um propósito. E Deus tem algo incrível com vocês. Vocês estarem aqui, recebendo essa unção em oração, isso tem algo poderoso acontecendo no mundo espiritual na vida de vocês. Vamos orar? Fecha o olhinho de vocês. Pastores e pastoras, impõe as mãos. Pais, estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós oramos pelas nossas crianças. Eu peço a cobertura do teu sangue sobre a vida delas. Nós temos visto as crianças de um modo geral sendo atacadas, Senhor. Alvos de ataques malignos. Cobre as nossas crianças com teu sangue. Cobre as nossas crianças com teu sangue. Unge as mentes, unge os olhos, unge os ouvidos, unge a boquinha, unge o coração delas. Unge da cabeça aos pés, Senhor. Que aqui, Senhor, haja crianças seladas, ungidas, consagradas, separadas. Senhor, que a tua palavra esteja escrita no coraçãozinho deles. Tua palavra diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará desse caminho, Senhor. O maior investimento
A maior herança que um pai pode deixar para o filho é a sua fé. É os princípios e os valores, Senhor, eternos, que ninguém vai tirar isso delas. Dê sabedoria aos pais para criá-la no amor e no temor do Senhor, para ensinar esses princípios, Senhor. Meu Deus, cobre eles com teu sangue, blinda a mente deles. Guarda, meu Pai, guarda de todo mal, guarda de toda seta, guarda de toda influência, guarda na escola, guarda, meu Pai, ó meu Deus, Senhor, guarda eles nesse processo de crescimento, guarda, meu Pai, ó meu Deus, que eles cresçam como ungidos do Senhor, separados do Senhor, ó meu Deus, blindados, que o coração deles seja totalmente inclinados para os teus princípios e valores, Senhor. Eu declaro e eu oro desde já. Eu oro com os pais desde já pelo futuro deles. Se a tua palavra diz que a nossa descendência será poderosa, eu oro desde já. Hoje vemos aqui, a tua palavra diz que como o Senhor faz, o Senhor já sabe o final desde o começo, então o Senhor já sabe o futuro de cada uma delas. O Senhor já sabe quem será o marido, quem será a esposa, o que eles farão. Conduza, Senhor, conduza no destino certo, no alvo certo. Eu oro por eles, eu os abençoo, peço anjos acampados ao redor deles. Guarde e livra de todo o mal, guarde e livra de toda seta e toda e qualquer influência. Guarda, Senhor, que os nossos filhos, que as nossas crianças, elas caminhem no temor do Senhor. O segredo é o temor, que elas aprendam a temer ao Senhor, a amá-lo de forma reverencial, desde a sua infância, Senhor. Eu oro por eles, eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, sejam selados e protegidos, em nome de Jesus. Amém? Agora vai devagarzinho lá no papai e na mamãe. Vai lá, vai devagarzinho. Chegando aí agora, coloque as mãos sobre a cabeça deles. Chegando aí agora, coloque as mãos sobre a cabeça deles. E ore. Ore e declare bênção sobre a vida deles. Declare o futuro poderoso sobre eles. Declare, diga, papai, a mamãe abençoa vocês. E declare em nome do Senhor Jesus. Fala o nome deles. Fala o nome deles e declare. Fala o nome deles. Fale o nome dele e diga, o papai e a mamãe te abençoa. E declara, você será poderoso nessa terra. Você tem um futuro glorioso. Você vai construir um futuro glorioso para a glória do Senhor. Você será um grande homem de Deus. Você será uma grande mulher de Deus. Você será ungido do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Você vai carregar a marca dos vencedores. A marca dos vencedores vai acompanhar você por toda a sua jornada. Em nome do Senhor Jesus. Diga isso. Diga em nome de Jesus. Senhor, abençoa os meus filhos. Que os meus filhos carreguem a marca dos vencedores. Que os meus filhos carreguem a marca dos vencedores. Que a minha descendência carregue a marca dos vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor. Abençoe os pais que os filhos não estão aqui, independente da idade. Ore pelos seus filhos. Ore, fala o nome deles aqui. E diga, eu aqui no templo eu te abençoo, meu filho. Eu abençoo fulano, beltrano, ciclano. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Abençoe. Diga, eu coloco os meus filhos nas suas mãos, Senhor. Eu coloco a minha família nas suas mãos. Eu consagro a minha casa para a tua glória. A minha casa será para a tua glória. A minha família será para a tua glória. Os meus filhos serão para a tua glória. Tudo que eu construir será para a tua glória, Senhor. Você que está sozinho, enxerga a tua família aqui com você. Enxerga a tua família, todos os seus aqui com você.
Enxerga, visualiza. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida. Levanta o teu propósito e de mãos dadas com a sua família, se você puder. Eu quero abençoar as famílias que aqui estão, Senhor. Eu quero abençoar o propósito de restauração. Todos que têm orado por restaurações. Restaura, Senhor, tudo que tem sido apresentado ao Senhor. Nós temos orado pelo financeiro, pelos sonhos, pelos projetos, pela saúde. Nós temos orado por todas as áreas. E hoje eu oro em especial. Restaura famílias. Restaura lares. Restaura, Senhor, casamentos. Limpa corações. Restaura e restitui. Restaura o amor, o respeito, a amizade, cumplicidade. Restaura a fé, para que muitos possam dar a resposta certa. Porque a verdade é que muitas coisas é reflexo da fé. Restaura a fé. Que nós possamos encerrar esses 52 dias em um nível muito superior. De fé, de comunhão, de intimidade com o Senhor, de união familiar. Que nós possamos terminar esses 52 dias em um nível muito superior, Senhor, em todas as áreas. Eu oro com cada pessoa que aqui está. Eu declaro esse tempo de restauração, de restituição. Eu declaro esse tempo de restauração e restituição de comunhão. Comunhão com o Senhor e comunhão familiar. Que as famílias possam voltar a sentar à mesa. Que as famílias possam ter programação familiar. Investir nisso. Cultivar isto. Abençoe, Senhor. Abençoe as famílias. Abençoe os nossos filhos. Responda às nossas orações. E que nossas famílias sejam para a Tua glória. Que nós possamos gerar uma família que glorifique o Teu nome. E que os nossos filhos sejam para a Tua glória. Eu abençoo a todos. Eu oro por todos. E profetizo, Senhor, que a paz inunde os corações. Que esse tempo de crescimento, de avanço, de progresso, de restituições em todas as áreas, que eles possam viver isso de forma plena, gloriosa, poderosa, incrível e sobrenatural. Eu abençoo a todos, concordo com as vitórias e restauração de cada um. Peço a Tua bênção, quero dar a minha bênção e desde já lhe agradeço, Senhor. Diga: nós concordamos com esta oração, cremos nela e tomamos posse. Diga: Senhor, eu tomo posse desse tempo de restauração, de restituições. Diga: eu creio que eu estou entrando em um novo tempo, e esse é o melhor tempo da minha vida para a Tua glória. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.